Estimados estudantes, depois de ter feito um percurso, algo que é bastante breve, sobre a vida de Jesus e ter ressaltado sua ação e pregação na perspectiva do reino de Deus, e nós vamos hoje, nesta sessão, entrar num dos tópicos fundamentais da Cristologia, que é paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É o centro do anúncio cristão, foi através desse anúncio, ou a partir desse anúncio, que começou a construção da fé em Jesus Cristo e naquele testemunho escrito que nós temos dessa fé, que são os evangelhos. Por isso nós tomaremos o tempo necessário, vamos trabalhar com calma, para bem elaborar para nós mesmos e assim poder anunciar esse centro da fé cristã, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E vamos começar pela paixão e morte, para em seguida falarmos da ressurreição. E quando falamos da paixão, morte e ressurreição de Cristo, nós sempre temos que fazer e responder a duas perguntas, que são muito distintas e que muitas vezes são confundidas ou não são suficientemente distinguidas. A primeira pergunta é: por que matam a Jesus? Ou seja, Jesus não morreu de doença, não morreu de idoso, não morreu de acidente, não morreu por acaso. Ele foi morto. Trata-se de um assassinato. E é muito importante dizer-se isso, porque muitas vezes se vê a morte de Jesus isolada de toda a sua vida, vista como um fato em si mesmo, e não se pergunta por que mataram a Jesus. Se nós lemos os evangelhos da paixão, e todos vocês os leram, nós vemos que há um longo processo no qual Jesus tem seus acusadores e tem os que o matam direta e indiretamente. Então é muito importante isso. Jesus não morreu por acaso, por acidente, de velho, de doente, ou sem saber por quê. Jesus foi morto. Mas a outra pergunta, e que para nós é tão ou mais importante que essa, é por que Jesus morre, ou seja, por que ele se deixou morrer? Afinal, se ele era o Filho de Deus, se ele era Deus mesmo, ele tinha que passar por isso? Ou seja, o que explica a morte de Jesus? São essas duas perguntas que precisam ser respondidas pela Cristologia. De um lado, o que vem antes, ou seja, o que levou Jesus à morte e quem o matou, e do outro lado, o que vem depois. Qual a explicação, qual é o sentido disso que aconteceu com Jesus? Vamos, pois, à primeira questão. Por que matam Jesus? E nós vimos no tópico anterior quem foram os grupos que levaram Jesus à morte. Basicamente, nós podemos dizer que dentro da sociedade judaica houve três grupos que quiseram e levaram até o fim a morte de Jesus. O grupo do poder político, que era constituído, como os evangelhos nos dizem, e a história nos documenta, pelos anciãos, os chamados, que não eram necessariamente pessoas idosas, mas eram os representantes das famílias poderosas judaicas. Eram chamados de anciãos e formavam juntos o Sinédrio, aquele parlamento, nós podemos dizer assim, judaico, que decidia sobre as questões políticas do povo de Israel. E eles tinham uma força militar que era chamada a Guarda do Templo. Foram estes que levaram Jesus preso, nós vemos aí nos relatos dos evangelhos, e o levaram até as autoridades romanas para que fosse crucificado. E o Sinédrio, os poderes políticos, os anciãos, eles não tinham poder de vida e morte sobre os judeus. Só os romanos
podiam decidir pela morte de uma pessoa, e só os romanos condenavam a morte na cruz. Era o suplício típico dos romanos. Por isso ali há um conluio, há um acordo entre as autoridades judaicas e as autoridades romanas para que chegasse à morte de Jesus. Por quê? Porque Jesus apresentava uma proposta também política, uma contestação do poder político exercido pelo Sinédrio, pelos anciãos, em acordo com o Império Romano. Então, foi este um dos grupos que levou Jesus à morte. Outro grupo que levou Jesus à morte, e estava associado a este, foi aquele que nós chamamos o poder do templo, ou seja, o sumo sacerdote e os outros sacerdotes que aí exerciam as funções religiosas, os levitas, que eram os sacerdotes de terceira categoria, como a gente diz, e junto a eles todo aquele sistema de comércio que girava ao redor do templo. Esses também se incomodavam com a pregação de Jesus, que desconsiderava o templo como o único lugar de encontro com Deus. Jesus, na sua prática, dizia que as pessoas podiam ser perdoadas, podiam voltar à salvação de Deus sem precisar passar pelo templo. Isso implicava uma subversão religiosa, em primeiro lugar, e era um problema econômico para aqueles que utilizavam o templo como uma forma de ganhar dinheiro. E note-se que não eram qualquer pessoa, ou seja, os saduceus, os sacerdotes do templo, eram também os grandes proprietários de terras, porque juntavam dinheiro e iam se apropriando das terras daqueles que não tinham condições de oferecer os sacrifícios, e aí trocavam os sacrifícios pelas terras e se tinham tornado os grandes latifundiários. Então, primeiro grupo, que aqui apresentamos, poder político, o templo, e o terceiro grupo, que não tinha uma relação muito tranquila, nem com o poder político e nem com o templo, que eram os ligados à lei, ou seja, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os rabinos, aqueles que viam sua autoridade contestada por Jesus, porque Jesus tinha um modo diferente de interpretar a Torá e a Halakha, que eram os dois grandes códigos legais de Israel. A Torá, aquilo que estava lá no Pentateuco, e a Halakha, que era a interpretação oral dessa legislação. Os evangelhos nos apresentam principalmente Jesus em confronto com esse grupo, porque eram os que estavam mais presentes nas vilas, nos povoados, nas pequenas localidades, através das sinagogas. Enquanto o poder político e o poder religioso do templo estavam concentrados em Jerusalém, o poder da lei ele se expandia por toda a Judéia, por toda a Galileia e até no estrangeiro, naquelas cidades onde havia um grupo de judeus que se reuniam ao redor da sinagoga. Então, é com esses três grupos que se confrontam, e se nós lemos os evangelhos, os relatos da paixão, nós vemos claramente que as acusações feitas contra Jesus para condená-lo, elas podem ser resumidas em torno a esses três fatores. Jesus é acusado de dizer que ia destruir o templo, e de fato ele o havia dito. Jesus é acusado de apresentar-se como filho de Deus. E isso para o templo era um sacrilégio, tanto que quando Jesus é apresentada a ele essa acusação e ele não a renega, o sumo sacerdote rasga as vestes. Era o gesto maior de indignação, de escândalo, de dizer que aquilo que havia sido dito, que Jesus era o Filho de Deus, era o grande, o maior de todos os pecados. Jesus também, e aí Lucas traz muito presente esse detalhe que nos passa muitas vezes desapercebido, Jesus é acusado de ensinar o povo, desde a Galiléia até Jerusalém. Ora, quem podia ensinar o povo? Eram os escribas, os fariseus, os doutores da lei e os rabinos. Jesus não era de nenhum desses quatro tipos de pessoas. E, no entanto, ele ensinava o povo e ensinava uma nova interpretação da lei. Ou seja, Jesus é acusado de destruir o templo, de dizer ser filho de Deus,
é a acusação religiosa. Jesus é acusado de ensinar o povo, a sublevação de Jesus contra a lei, mas a acusação principal que é usada pelos judeus para entregar Jesus aos romanos é de que ele é o filho de Davi, de que ele é o rei de Israel. Por que essa acusação foi utilizada? Porque era aquela que tornava possível que Jesus fosse morto pelos romanos. A cena é muito interessante, né? Diz que Pilatos lavou as mãos. Pilatos era autoridade romana, mas na verdade quem lavou as mãos foi Herodes, os sumos sacerdotes, os sacerdotes do templo, que condenaram a Jesus, mas não quiseram sujar-se as mãos. Entregaram para que os romanos fizessem o trabalho sujo. Então, na verdade, quem lavou as mãos, e os evangelhos trazem isso presente, quando Pilatos pergunta, então, vocês querem condenar a Jesus? O que os chefes dos judeus respondem? Que o sangue dele caia sobre nós. Então, nós vemos aí os três grandes grupos que levaram à morte de Jesus e nos explicam por que matam a Jesus. Ou seja, essa pergunta ela tem que ser respondida Nós respondemos essa pergunta com maior clareza quando nós associamos a paixão morte de Jesus Cristo com tudo aquilo que aconteceu antes. Ou seja, a morte na cruz ela tem uma história anterior. Ela foi consequência de toda uma vida de Jesus. E aí nós já vamos entrando na segunda pergunta, que é a pergunta cristológica propriamente dita, que é por que Jesus morre na cruz? Porque ele aceitou a morte na cruz. E aqui há um fator fundamental que nós temos que ter presente quando falamos do ponto de vista da cristologia. Eu costumo dizer assim que a paixão é a morte de Cristo, é o ponto culminante da encarnação. É consequência da encarnação. E aí é bom distinguir, né, dois momentos importantes de uma única e mesma encarnação, que é o presépio de Belém e a cruz de Jerusalém. Normalmente, quando nós falamos em encarnação, nós pensamos no presépio de Belém quando o Filho de Deus se faz humano, naquele menino que nasce filho de José e de Maria. É o bonito, é o menininho no presépio, rosadinho, bonitinho, como a tradição nos apresentou, mas na real não deve ter sido bem assim. Nasceu abandonado, sem que ninguém o quisesse receber em sua casa, no estrangeiro, fora do seu próprio povoado, que naquele tempo era uma circunstância bastante delicada, mas aquele é o primeiro passo da encarnação. E essa encarnação perpassou toda a vida de Jesus Cristo e foi culminar na cruz de Jerusalém. Se lá em Belém foi a encarnação num menino, numa criança, em Jerusalém, o Filho de Deus se encarna, na realidade é mais desumana. Ou seja, a encarnação da humanização e a encarnação da desumanização. A cruz também é a encarnação. E Jesus se encarnou, como depois Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, na condição de escravo, na condição do último dos humanos. Ele assumiu a condição humana tanto na delicadeza de Belém, quanto na dura realidade da cruz de Jerusalém. E isso nos dá uma perspectiva bem interessante, porque a encarnação não é um fato isolado na vida de Jesus. A encarnação é um modo de ser do Filho de Deus no meio de nós. Ou seja, toda a vida de Jesus Cristo, ela precisa ser lida na perspectiva da encarnação, de que o Verbo de Deus se faz carne. Nós rezamos a oração do anjo do Senhor
como a oração da encarnação. Mas tudo aquilo que Jesus fez e disse é a encarnação do Filho de Deus. Desde o seu nascimento, a sua missão na Galileia, a subida até Jerusalém, a morte na cruz. Inclusive, aqueles 30 anos da vida de Jesus, do qual nós não temos conhecimento. Ele entrou na humanidade e viveu tão humano quanto qualquer um de nós humanos. Ou seja, o Filho de Deus assumiu plenamente a condição humana em todas as suas dimensões. Fez-se em tudo igual a nós, menos no pecado. Por isso, a convivência de Jesus em Nazaré da Galileia, com a sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, isso também é encarnação. Tudo o trabalho, o cotidiano, as brigas de Jesus, as alegrias, as festas, tudo isso é a encarnação de Deus no meio de nós. Não podemos isolar a encarnação apenas ao fato do nascimento em Belém e tampouco apenas a cruz de Jerusalém. Toda a vida do Filho de Deus em Jesus de Nazaré, ela precisa ser lida nessa perspectiva da encarnação. Ou seja, ele assumiu a fragilidade da criança no presépio de Belém, assumiu os conflitos da sociedade judaica, ele, na sua vida, enfrentou todas as dificuldades que qualquer judeu do seu perfil viveria no seu dia a dia. E isso é a encarnação do Filho de Deus no meio de nós. E ele sofreu as consequências do enfrentamento com os poderosos do seu tempo. É isso que nós vemos no final da sua vida de forma mais acentuada e aguda. E aí uma pergunta: Jesus podia fugir da cruz se ela é a consequência da encarnação? Repito a pergunta porque ela é muito importante e seguidamente ela é feita. Jesus podia fugir da cruz se a cruz não é vista como um fato isolado, mas como consequência de todo um processo? Alguns levianamente respondem que sim. Ele podia fugir porque ele era o Filho de Deus, podia fazer qualquer coisa. Mas essa não é a verdade. Fugir da cruz seria negar a sua própria opção de assumir a condição humana. Ou seja, a cruz é consequência da humanização de Deus. Deus entrou de fato na história humana. Não foi apenas de brincadeira ou de fingimento, como depois dirão os docetistas. Ele assumiu a condição humana. E o Evangelho expressa isso de uma forma bastante dramática no episódio do Jardim das Oliveiras, quando Jesus se defronta com a possibilidade de ser condenado, tanto pelos judeus como pelos romanos, e reza diante de Deus e diz: olha, eu sei que vai acontecer, eu não queria que fosse assim, mas eu não faço a minha vontade, eu vim para fazer a vontade de Deus. Não que a vontade de Deus, e isso tem que ser bem dito, não que a vontade de Deus fosse a crucificação de Jesus Cristo e a morte na cruz. A vontade de Deus é que a encarnação fosse levada até as últimas consequências. Por quê? E essa última frase é fundamental. O modo que Deus escolheu para salvar a humanidade não foi de fora para dentro. Deus quis nos salvar a partir de nossa própria humanidade. Por isso que a cruz, ela não é acaso. A cruz é consequência da opção que Deus fez de salvar-nos a partir da nossa própria condição humana. Nesse sentido, nós podemos dizer que há uma paixão antes da paixão. A paixão de Jesus Cristo não começa quando ele chega em Jerusalém para a última ceia e depois se retira para rezar no Jardim das Oliveiras. A paixão de Jesus Cristo, ela começa lá desde o início da sua missão. Nesse slide que vocês estão vendo, é um texto do Leonardo Boff no livro Jesus Cristo Libertador. E aí ele faz um apanhado das várias situações da vida de Jesus em que ele foi perseguido, desde o início da sua missão até o fim.
No início lá da sua missão, se exige um atestado oral de boa conduta. Depois se procura isolá-lo do povo e atiçar o povo contra ele. Os milagres que ele faz são difamados como obra do demônio. Exige-se dele o milagre por encomenda para poder ser estudado mais de perto. Com perguntas capciosas, pensa-se pô-lo em apuros ou fazê-lo ridículo frente a algum grupo. Ou então, em questões controversas, obrigá-lo a tomar partido. Ou ainda, é-lhe colocada uma pergunta cavilosa cuja resposta ou o faz inimigo do povo ou inimigo das forças de ocupação. É expulso da sinagoga, o que significava para a época excomunhão. Várias tentativas de prisão aparecem nos evangelhos. 2 vezes tentaram apedrejar Jesus e, por fim, tentam liquidá-lo. Porém, sua popularidade é um impedimento grave. Jesus sabe de tudo isso, mas não se deixa intimidar. Continua a falar e a colocar perguntas incômodas e segue adiante pregando o evangelho do reino de Deus. Mas ele sempre tem que se defender das acusações feitas. Na tentativa de apedrejá-lo, ele se esconde. Quando querem prendê-lo no templo, some no meio da multidão. Uma vez sobe incógnito para Jerusalém, ou evita o território de seus adversários, indo da Judéia para a Galiléia. Mesmo que evita os fariseus, que muito importunavam, indo à zona pagã, ou ao norte, ou além do lago de Genezaré. Depois de um duro confronto, ele se retira sozinho para a Pérea, ou seja, vai para o estrangeiro para fugir da perseguição, seja na Galiléia, seja na Judéia. Ao saber da decisão do Sinédrio de matá-lo, busca com seus discípulos a cidade de Efraim, perto do deserto. Ou seja, Jesus nunca procurou a morte, mas também nunca fugiu dela. Buscar a morte não é a sede do martírio tantas vezes proclamada indevidamente. Jesus nunca fez isso. Ele sempre agiu tentando preservar a própria vida, porque sabia que a pregação e a ação do reino, elas não acontecem de um dia para outro. É um longo processo pedagógico pelo qual todos nós precisamos passar. E continua Leonardo Boff, na sua última estadia em Jerusalém, mantém-se mais ou menos escondido. Passa as noites fora da cidade, em Betânia ou no Monte das Oliveiras. As autoridades não sabem exatamente seu paradeiro. Publica-se uma proclamação ao povo, onde se solicita indicar o paradeiro de Jesus para facilitar a sua prisão. O Evangelho vai dizer que Judas, um dos 12, foi aquele que entregou a Jesus em troca das 30 moedas. Tudo isso nos faz olhar o percurso do Evangelho com outros olhos. Volto a repetir o que dizia no início: a paixão e morte de Jesus não são obra do acaso. Elas são consequência de todo um percurso no qual Deus assumiu a condição humana para anunciar e realizar a boa nova dentro da condição humana e, consequentemente, dentro das contradições da sociedade judaica do tempo de Jesus. Se Jesus tivesse ficado quietinho lá na Galiléia, sem fazer nada pelo reino de Deus, ele não teria sido morto na cruz. Teria morrido de velho e em paz. Mas Jesus decidiu anunciar o reino de Deus e assumiu as contradições que isso suscitava na sociedade judaica de seu tempo. Então, para darmos um passo adiante, retomo dizendo: a morte e a paixão e morte de Jesus na cruz, elas são consequência do modo como Deus optou por realizar a nossa salvação, a partir da condição humana. E vamos falar um pouco, mesmo que brevemente, sobre a crucificação. E aqui também é importante a gente se deter nos detalhes, porque normalmente na Semana Santa e na sexta-feira nós temos hoje muito teatro da crucificação. E teatros que muitas vezes primam pelo espetáculo ou pelo espetaculoso e não pelo dado histórico
do que de fato significou a crucificação de Jesus. E o cinema, então, é ainda mais complicado. Se nós observarmos os muitos filmes que estão por aí sobre a vida de Jesus e a sua paixão, nós vemos que há mais de imaginação do que de realidade. Então, apenas alguns pontos para nós termos presente quando falamos da crucificação. Em primeiro lugar, a crucificação não era um suplício judaico. Os judeus não matavam, quando condenavam alguém à morte, nunca executavam a pessoa condenada através da crucificação. Os condenados no judaísmo eram condenados à lapidação, ou seja, ao apedrejamento. Eram mortos a pedradas, era assim que mandava a lei. Então, a crucificação era um suplício romano. Ou seja, quem executou a Jesus foram os romanos. Os romanos não inventaram a crucificação. Dizem os historiadores que quem inventou a crucificação, os primeiros a crucificar as pessoas, foram os persas, e de um modo bastante cruel. Mas quem transformou a crucificação num método racional, científico e prático foram os romanos. Durante 500 anos, os romanos crucificaram milhares e milhares de pessoas. E isso que é importante nós termos presente, a crucificação não tinha como objetivo matar. Claro que no fim as pessoas acabavam morrendo, mas o objetivo da crucificação era torturar o crucificado e aterrorizar os assistentes. Ou seja, a crucificação era um modo do exercício do terror de Estado do Império Romano contra as populações subjugadas. Os romanos não crucificavam cidadãos romanos. Os romanos só crucificavam os estrangeiros. Eram os estrangeiros que eram crucificados para dizer, todos os que se revoltam contra o Império Romano vão acabar crucificados. Era terrorismo de Estado. Por isso, o objetivo da crucificação é que a agonia do crucificado durasse o maior tempo possível. Se pudesse durar 2, 3, 4, 5 dias, melhor, até que a pessoa aguentasse. Mas eram poucos que aguentavam mais de 2 dias ou 3 dias. E nunca havia a crucificação de uma pessoa sozinha. Nós vemos aí nas representações Jesus sendo crucificado, a seu lado 2 ladrões. Ladrão não era crucificado. Os crucificados eram prisioneiros políticos. Aliás, não aparece ladrão no Evangelho, aparece malfeitor. O que é um malfeitor? Depende do ponto de vista. Jesus também era um malfeitor do ponto de vista dos romanos. Ou seja, todos aqueles que se insubordinavam contra a autoridade romana eram malfeitores. E as cruzes estavam permanentemente preparadas e disponíveis para as legiões romanas no local mais alto da cidade e de cada cidade onde havia a presença do exército romano. Para dizer o quê? Olha, quem se sublevar, quem tentar uma revolta contra Roma, a cruz já está preparada e é aí que vão morrer, todo mundo sabe como. E os prisioneiros que morriam na cruz, o corpo deles permanecia na cruz até as aves do céu, ou seja, os corvos e os animais selvagens, ou seja, os lobos, consumirem seus corpos. Muito dificilmente alguém que era crucificado acabava sendo enterrado. Tanto assim que hoje são raros os testemunhos arqueológicos das pessoas crucificadas. Então, a cruz era o suplício mais tremendo, mais horrível, era a condenação suprema que alguém podia ter diante do Império Romano, e para os judeus era um horror, porque não era a primeira crucificação que acontecia. Praticamente todas as Páscoas, todos os anos, os romanos crucificavam inumeráveis judeus. Contam os historiadores que quando Jesus era criança lá em
na Galileia, houve uma revolta dos galileus e em torno de 3.000 adultos galileus foram crucificados pela legião romana que veio da Síria para abafar a rebelião. Ou seja, era uma tremenda máquina de guerra, sempre preparada para matar quem se sublevasse contra o Império Romano. Nossa próxima máquina mortal parece extraordinariamente similar a um dos símbolos religiosos mais poderosos do mundo, a cruz. A cruz do cristianismo evoluiu do crucifixo romano, uma máquina de execução reservada para estrangeiros e criminosos comuns. Atualmente, nas Filipinas, uma seita cristã trouxe de volta as antigas técnicas romanas de crucificação. Eles tentam provar sua devoção religiosa durante o culto da Sexta-feira Santa. Essas crucificações modernas são monitoradas de perto para minimizar a dor e o desconforto. Mas o fato é que essas crucificações são torturantes. Esse participante é removido após 5 minutos na cruz. A dor é tão intensa para esse devoto que ele é removido em menos de 1 minuto. A esses praticantes modernos da crucificação, só resta sentir a força implacável e mortal da gravidade. Mas o que eles não percebem é que esse não é um retrato preciso da crucificação romana. Uma das coisas que uniam o mundo romano era uma espécie de consistência de urbanização. Você podia ir a qualquer cidade e praticamente sabia o que achar. Banhos, hospedarias, mas também sabia, ao passar pela cidade, que havia um local de crucificação. E os visitantes, fossem eles cidadãos romanos ou as pessoas que deveriam ser controladas, passavam por essas áreas que demonstravam a força e o poder de Roma. Em Roma, a crucificação faz parte da propaganda. Não se rebele contra Roma, eis as consequências. A crucificação estava reservada apenas aos criminosos que ameaçavam a ordem romana. Qualquer um que fosse uma ameaça, ou mesmo percebido como uma ameaça, seria crucificado. Era o que usavam para manter na linha as províncias e as pessoas. Quanto mais tempo alguém ficava na cruz, maior a sua eficiência, segundo a perspectiva romana. Temos um crucifixo de 3,5 metros. Vamos escavar 90 centímetros. Isso vai dar estabilidade suficiente assim que estiver no lugar. Quanto ao crucifixo, nós temos um artefato bem simples que utiliza uma força natural, a força da gravidade, levando a uma das formas mais desumanas de se morrer. Existe a dor, existe a humilhação, a exposição, tudo que pode provocar a morte. Vamos colocá-lo no buraco. Isso. Ajuda. Vai lá. Pronto. Agora, vamos virá-lo para lá. Vamos posicionar assim porque o condenado enfrenta o sol da manhã. Ele fica exposto aos elementos o dia todo. O crucifixo romano consiste de um mastro vertical de madeira podendo chegar a 3,5 metros de altura. Cerca de 1/3 desse mastro serve para fixar permanentemente o artefato no solo. Em seguida, uma viga horizontal mais curta de 1,80 m, chamada de patíbulum, é fixada no topo através de um encaixe de respiga. Quando punham uma pessoa aqui, provavelmente distribuíam o peso dos dois lados para que ficasse equilibrado na viga central que é posta no solo. Tudo isso envolvia a construção de uma estrutura considerável. Basicamente, o mastro vertical recebe todo o peso, não só da pessoa sobre ele, mas também o peso da viga, que vai em cima. A estrutura do crucifixo não contém partes móveis até a vítima ser presa a ele. Então, a gravidade faz todo o serviço à medida que a vítima, lenta e dolorosamente, se funde com a máquina. Os braços, devido ao ângulo, vão suportar o dobro do peso em relação à posição vertical. Isso acontece por causa do ângulo do T onde a pessoa foi colocada. É como na ginástica. Você pode ficar pendurado nas argolas o dia inteiro, mas ao fazer o crucifixo é quase impossível manter a posição. No local da crucificação, uma corda prende os braços estendidos da vítima na viga horizontal.
Os soldados romanos introduzem espetos de metal de 22 centímetros através de arruelas de oliveira nas mãos ou pulsos, unindo permanentemente homem e aparelho. A maioria das cruzes romanas tinha a forma da letra tal, ou seja, do T maiúsculo, e não na forma do T latino, ao qual estamos acostumados, especialmente no Ocidente, quando pensamos na cruz. A razão para isso é que, ao tentar erguer a vítima sobre a cruz, caso já tivesse sido pregada no solo, ao patíbulo, isto é, a viga horizontal, só seria preciso içá-la, encaixá-la lá em cima e pronto. Ou seja, a viga principal vertical permanece no solo para outras crucificações. Só a viga horizontal do alto sai da área de crucificação. Isso transforma o crucifixo numa máquina de execução incrivelmente econômica. Os cientistas divergem quanto às partes do braço que suportam os pregos. Estudos recentes indicam que o espaço entre os ossos cúbito e rádio no pulso é o jeito mais eficiente de fixar uma vítima ao crucifixo. O grande problema aqui é a possibilidade de acertar uma artéria e a vítima morrer depressa demais. O que muitos estudiosos acham é que a mão estava amarrada com uma corda e, para maximizar a dor, eles perfuravam a mão. Mas se não houvesse as cordas, só o prego na mão, havia a possibilidade de alguém rasgar a mão, tirando-a do prego e descer da cruz. Talvez a parte mais cruel da crucificação seja a inserção de pregos de ferro nos pés. A imensa dor imposta pelos ferimentos não é tão pérfida, e sim, ironicamente, o alívio temporário que eles dão ao acusado. Uma das teorias mais populares sobre a morte no crucifixo é que se morre por asfixia. Ao ficar pendurado, o diafragma é tão comprimido que se inala o ar, mas não o exala. A vítima, instintivamente, tenta elevar os pulmões para exalar, erguendo-se contra os pregos de ferro nos pés. É uma tentativa de aliviar o diafragma da opressão da gravidade. Mas a pressão contra os pregos reativa os nervos lesionados dos pés e das mãos numa explosão de dor. É preciso lidar com a dor nas mãos e possivelmente nos pés, além de ter certa dificuldade para respirar, sem mencionar a exposição aos elementos naturais, a desidratação, fome, animais selvagens, uma série de coisas. Seja como for, a força da gravidade leva a uma morte bem dolorosa, pois constantemente explora as fraquezas do corpo humano. Para grande parte do mundo moderno, o que começou como um artefato infernal de tormento, agora serve como símbolo humilde da devoção religiosa. O crucifixo é uma máquina mortal transformada em ícone de uma das religiões mais populares da Terra. Por fim, depois de termos visto esse pequeno documentário histórico sobre a crucificação, há outros disponíveis na internet que vocês podem consultar, uma pequena reflexão sobre a paixão como missão. E ela nasce de uma pergunta que sempre nos é feita e que é importante que nós nos façamos. Onde estava Deus quando Jesus morreu na cruz? Do ponto de vista cristão, essa pergunta é importante por dois fatores. Primeiro, pelo lado trinitário. Se o Filho de Deus está na cruz, é o próprio Deus que está crucificado. Deus estava morto na cruz com Jesus. É um Deus que assume a paixão humana. É um Deus que assume a dor e o sofrimento dos seus filhos e filhas. É um Deus que se faz um de nós em todos. Ou seja, o Deus cristão não é o Deus impassível, imóvel, eterno, perfeito de Platão e de Aristóteles. O Deus cristão é um Deus apaixonado. Ou seja, a palavra paixão tem dois sentidos. É sentir-se irresistivelmente atraído pelo outro e, ao mesmo tempo, sofrer
essa atração quando o outro nos rejeita. Por isso que a paixão, ela tem duas palavras que a expressam. A palavra amor e a palavra dor. E as duas sempre vêm juntas. É o Deus que nos ama e por isso sofre conosco. Ou seja, quem ama, ele se faz o outro. Amar é não ser mais si mesmos, mas ser aquilo que o outro é. E em Jesus Cristo, Deus se fez humano e viveu na humanidade do crucificado a paixão do próprio Deus. É Deus que sofre e morre na cruz, na paixão e morte de Jesus Cristo. É um Deus que ele faz história conosco, faz história com a humanidade. E isso é muito importante de compreendê-lo, porque hoje muita gente faz a mesma pergunta. Onde está Deus quando tantos dos seus filhos e filhas morrem crucificados? É uma pergunta que nos vem constantemente. Diante de uma tragédia, diante de um crime, diante de uma desgraça, a pergunta é: onde está Deus nesse momento? E a única resposta que nós cristãos podemos dar é que Deus está presente naqueles e naquelas que são crucificados hoje. É na pessoa que é morta, na pessoa que é assassinada, na pessoa que é deixada a seu próprio léu, que nós vemos a presença viva de Deus. Porque muitas vezes nós somos tentados, na nossa experiência religiosa, a olhar Deus apenas na transcendência. Mas Deus está presente na imanência de toda a pessoa humana. Por isso que é tão religioso ter o cuidado com a Eucaristia, quanto o ter cuidado com a pessoa que hoje sofre, com o pobre, com o marginalizado, com o excluído, com aquela pessoa que é deixada de lado pela sociedade. Porque tanto quanto na Eucaristia como no empobrecido, aí está a presença viva de Deus. Aí está o crucificado da cruz de Jerusalém e os crucificados de hoje. Por isso que a grande missão do cristão é aquilo que o Gustavo Gutierrez resumiu no título de um dos seus livros. A grande missão dos cristãos é descer os crucificados da cruz e cuidar deles na esperança da ressurreição. Ou seja, a cruz é um chamado ao cuidado para com a pessoa de Jesus e cuidado para com as pessoas que hoje são crucificadas. Que nós possamos ser hoje aquilo que as mulheres fizeram com Jesus e aquilo que José de Arimateia fez com Jesus. Os discípulos fugiram, todo mundo foi para onde, porque aquele espetáculo era demasiadamente horroroso. Quem é que permaneceu aos pés da cruz cuidando do crucificado? As mulheres. E José de Arimateia foi junto com elas a recolher o corpo de Jesus para sepultá-lo na esperança da ressurreição. E aí nós já indicamos o passo da ressurreição, porque na fé judaica se tinha a certeza de que Deus nunca abandonaria os seus justos para sempre. Por isso, os justos precisavam ser enterrados para esperar o dia da ressurreição, o dia da manifestação da glória dos filhos de Deus. Hoje também, cuidar, primeiro, descer da cruz os crucificados e cuidá-los na esperança da ressurreição, é seguir o caminho cristão de levar a paixão e morte até as últimas consequências, que não é apenas a morte, mas é a esperança da ressurreição. E com isso nós já indicamos um próximo passo que nós daremos mais adiante.